como aumentar de peso em crianças. Apesar do foco no crescente número de crianças com excesso de peso, há também muitas crianças cuja saúde se beneficiariam de colocarem peso adicional. A solução não é tão simples como deixar as crianças com baixo peso entrarem em suas fantasias de junk food, Em vez disso, uma mistura de mudar comportamentos alimentares, a escolha de alimentos de alto teor calórico nutritivos, e esconder calorias extras em refeições é muitas vezes a melhor abordagem para o aumento de peso em crianças. Sempre consulte um profissional médico em primeiro lugar. No entanto, se você está preocupado que seu filho pode estar abaixo do peso. Método 1: causas identificando. Olhe para as questões subjacentes. Algumas crianças, como alguns adultos, são simplesmente naturalmente esbeltos e têm dificuldade para colocar em peso. No entanto, você deve tentar excluir outras razões para a dificuldade do seu filho em ganhar peso. As crianças são famosos por serem picky eaters, mas se o seu filho simplesmente tem pouco interesse em comer, que poderia ser um sinal de algum tipo de problema médico ou psicológico. Um problema hormonal ou metabólica, como a diabetes ou uma tireoide hiperativa, por vezes, pode ser a causa do ganho de peso pobre. Gastrointestinal ou outros problemas podem fazer comer desconfortáveis, ou não diagnosticados. Alergias alimentares podem estar em jogo. Alguns medicamentos podem reduzir o apetite, por isso considero essa possibilidade se o seu filho é a medicação. Infelizmente, até mesmo crianças pré-adolescentes podem desenvolver transtornos devido a fatores como a pressão dos colegas comer. Seu filho também pode apenas ser excessivamente ativo, e simplesmente estar queimando mais calorias do que ele ou ela leva em. Consultar um médico do seu filho. Médico do seu filho pode ajudar a diagnosticar e tratar esses problemas. Dito isto, na maioria das vezes o problema pode ser melhorado através de mudanças que você e seu filho podem fazer em casa. Mas o conselho de um profissional médico é sempre benéfico. Siga o conselho especial para crianças. Lidar com uma criança que precisa de ganhar peso naturalmente será diferente de uma criança mais velha. Enquanto causas graves são raros, normalmente, o problema reside na técnica de alimentação, produção de leite materno, ou problemas gastrointestinais. Sempre consulte um médico se estiver em causa o seu filho está abaixo do peso. O médico pode solicitar exames para o seu bebê ou encaminhá-lo a um especialista em alimentação ou gastroenterologista pediátrico. Remédios varia com base na situação particular do seu bebê, mas podem incluir completando o aleitamento materno com fórmula, deixar a alimentação infantil, quantas vezes e por quanto tempo ele/ela desejam introduzir alimentos sólidos um pouco mais cedo do que a idade normal de 6 meses. Ocasionalmente medicamentos para refluxo ácido podem ser prescritos. Método 2: comportamentos alterar. Alimentar crianças com baixo peso com mais frequência. Muitas vezes, o problema não é o que a criança está comendo, mas simplesmente quanto. As crianças pequenas têm estômagos pequenos e precisam comer com mais frequência do que os adultos. As crianças podem precisar de comer 5 ou 6 pequenas refeições, juntamente com lanches. Cada uma criança dá.in ver um day sente fome, alimentá-lo ou ela. Faça refeições importantes. Enquanto a expressão em lanches, conforme necessário, fazer as refeições pontos focais regulares no dia do seu filho. Ensinar-lhe que a alimentação é importante e agradável. Se o horário das refeições parece ser um aborrecimento ou adendo, ou algum tipo de punição, como a sessão até que você limpar o prato, em seguida, as crianças são menos propensos a ser comedores entusiastas. Faça as refeições uma rotina regular. Desligue a televisão. Faça comendo e apreciando o foco. Dê um bom exemplo.
Enquanto seu filho pode precisar para colocar em algumas libras, você pode se beneficiar de perder alguns. Mesmo se este for o caso, os seus hábitos alimentares não devem ser tão diferentes quanto você pode pensar. Comer uma variedade de alimentos ricos em nutrientes é essencial para o baixo peso, o excesso de peso, e todos os outros. As crianças aprendem observando você. Se você tentar regularmente novos alimentos e fazer opções saudáveis, como frutas, verduras e grãos integrais suas primeiras escolhas, eles são mais propensos a adotar esses hábitos. Fazendo junk food uma indulgência rara irá beneficiar tanto de você, se você precisa de ganhar ou perder peso. Incentivar o exercício regular. Como uma alimentação saudável, o exercício é mais frequentemente associada com a perda de peso do que o ganho de peso. Quando combinado com uma alimentação inteligente, porém, ele pode ser parte de um regime de ganho de peso. Para crianças mais velhas, em particular, a adição de massa muscular é suscetível de aumentar de peso, e é sempre saudável do que a adição de gordura corporal. Exercício muitas vezes pode estimular o apetite, de modo a tentar incentivar a atividade física antes das refeições e ver se isso ajuda. Método 3: escolhendo em calorias e ricos em nutrientes food. Escolhas saudáveis. Sim, bolos, biscoitos, refrigerantes e refeições de fast food têm contagens de alto teor calórico que podem aumentar de peso. No entanto, o custo em outros potenciais problemas de saúde supera qualquer pequenos benefícios. Caloria rica. Mas os alimentos pobres em nutrientes, tais como bebidas açucaradas, não são a resposta para o ganho de peso saudável. Os alimentos que são ricos em ambas as calorias e nutrientes são a melhor opção, porque eles ajudam a aumentar o peso e fornecer vitaminas e minerais essenciais. Não diga ao seu filho que ele ou ela necessita para engordar ou ficar um pouco de carne sobre os ossos. Dizem que você tanto precisa para escolher e comer alimentos mais saudáveis. Todas as crianças com menos de 2 devem consumir produtos lácteos full gordura, e médico do seu filho pode recomendar continuar esta prática passada que idade para apoiar o ganho de peso. Enquanto a fibra é importante para uma dieta saudável, você pode não querer exagerar com as crianças tentando ganhar peso. Demasiada massas integrais ou arroz integral pode deixar uma criança sentindo muito cheio por muito tempo. Utilize gorduras saudáveis. Nós tendemos a pensar de gordura tão ruim, mas que nem sempre é o caso. Muitas gorduras à base de plantas, em particular, são necessários componentes de uma dieta saudável. As gorduras saudáveis também são ideais para o ganho de peso, porque eles fornecem cerca de 9 calorias por grama, ao contrário de cerca de 4 por grama de carboidratos ou proteínas. O óleo de linhaça e óleo de coco são boas opções e podem ser adicionados a uma vasta variedade de alimentos. O óleo de linhaça tem um sabor neutro que pode passar despercebida, enquanto o óleo de coco pode adicionar uma doçura agradável para tudo, desde legumes refogados para smoothies. Azeitonas e azeite são outra boa opção. Nozes e sementes, como amêndoas e pistaches, fornecer grandes quantidades de gorduras saudáveis. Abacates pode proporcionar uma textura cremosa a uma variedade de alimentos e oferecer gorduras benéficos ao mesmo tempo. Escolha lanches inteligentes. Crianças que precisam ganhar peso deve ser oferecido lanches regulares. Mas, como com as refeições, opções saudáveis deve ser escolhido em detrimento de alimentos vazia-calorias. Concentre-se em alto teor calórico e de alta nutrição, fácil de preparar e servir opções de lanches. Por exemplo, tente a manteiga de amendoim e geleia no pão de grãos inteiros, nozes e frutas secas, maçãs com queijo, ou um envoltório do peru com abacate. Para deleites, as opções de presentes como muffins de farelo, barras de granola, e iogurte antes de recorrer a bolos, biscoitos e sorvete.
Observe o que e quando o seu filho bebidas. Ingestão de água adequada é importante para as crianças, mas beber demais pode ser enchimento e reduzir a quantidade de alimentos as crianças comem. Bebidas vazio-calorias, como refrigerantes, fornecem nenhum valor nutritivo, enquanto que quantidade de açúcar em sucos de frutas pode ser ruim para os dentes e saúde em geral, quando consumidos em excesso. A água é sempre uma boa escolha, mas as crianças que precisam ganhar peso podem beneficiar de beber leite integral, smoothies ou chás, ou mesmo bebidas suplementos nutricionais, como Pediasure ou Garantir. Fale com o pediatra do seu filho sobre as melhores opções. Ter o seu filho beber mais de sua bebida após a refeição. Ir beber de antemão, e tê-lo ou bebida apenas o suficiente para acomodar confortavelmente, e com segurança, comer. Isto pode ajudar a manter o seu filho de encher sobre as bebidas. Método 4 Ensing Caloria Contes em alimentos. Faz o leite o seu amigo. A facilidade em adicionar produtos lácteos, como leite e queijo, para uma ampla variedade de alimentos torna-os excelentes opções para melhorar, e nutrientes, conteúdo calórico. Smoothies e batidos são maneiras fáceis de ajudar as crianças a beber suas calorias, e a adição de frutas frescas podem impulsionar ainda mais o conteúdo nutricional. O queijo pode ser derretido para dentro ou polvilhado por cima de qualquer coisa, a partir de ovos de saladas de legumes cozidos no vapor. Tente adicionar leite para sopas enlatadas, em vez de água, e servir creme de leite, creme de queijo, ou mergulhos à base de iogurte com frutas ou legumes. Você pode adaptar, se o seu filho tem uma alergia ou intolerância, ou se você preferir não servindo produtos lácteos. De soja e leite de amêndoa também fornecem calorias e nutrientes substanciais, e tofu de seda pode ser usado em batidos. Fornecer manteiga de amendoim. Enquanto alergias não são um problema, manteiga de amendoim é quase sempre uma adição bem-vinda para uma refeição da criança, e fornece calorias e proteínas substanciais. Manteiga de amendoim suele ter em grãos inteiros pães, bananas, maçãs, aipo, biscoitos multigrain, e pretzels. Você também pode misturá-la em smoothies e chás, e usá-lo como uma camada da cola entre duas panquecas ou quadrados rabanada. Se amendoim e alergias são um problema, manteiga de amêndoa pode ser uma boa alternativa. Sementes de linhaça e óleo de linhaça também proporcionam amplas calorias e nutrientes. Tomar pequenos passos para adicionar calorias. Adições simples e substituições podem aumentar a contagem de calorias nutritivos em alimentos aprovado miúdo. Tente, por instância, cooking massas e arroz no caldo de galinha em vez de água. Servindo frutas secas, que as crianças podem comer mais por causa da falta de conteúdo de água para preenchê-los. Adição de óleo de linhaça, com o seu sabor suave, a tudo, desde molhos para salada com manteiga de amendoim e smoothies de banana. Adição de carne cozida ou frango a coisas como massas, pizza, sopa, guisado, ovos mexidos, e macarrão com queijo. Ele também explica como fazer leite de alto teor calórico, adicionando 2 colheres de sopa de leite em pó seco para cada xícara do leite inteiro ou baixo teor de gordura. Outro artigo útil tem uma receita para bolas de energia, de leite com frutas secas, nozes e outras guloseimas que podem ser armazenadas por longos períodos e servidos rapidamente para crianças com fome.